Bom dia, gente querida, tudo bem? Estamos aqui para apresentar pela primeira vez o nosso programa junto com a Unipac, União de Pastores de Camboriú, nosso podcast, junto com os pastores, para conhecermos a história, a experiência, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus tem feito com o passar do tempo. E nesse primeiro programa, nesse primeiro episódio, nada melhor que nós podemos compartilhar esse tempo de comunhão e de entrevista com o nosso atual presidente, Pastor Ney, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Pastor Ney. Obrigado, pastor Alejandro. Um prazer enorme estar aqui, né, nesse primeiro programa, nesse primeiro momento. E fico feliz em compartilhar daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós também. Perfeito. Gente querida, fique com a gente. Não esqueça de você se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso ajuda muito para o YouTube começar a divulgar mais esse conteúdo. Antes de você compartilhar, primeiro se inscreva no canal, ative ali o sininho das notificações e também deixe o seu like. E depois compartilhe esse conteúdo com outros amigos. Se você é pastor, se essa conversa aqui com certeza vai abençoar a sua vida. Pastor Ney, então, nós queríamos te conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco da tua história. E eu acho que é bem interessante a gente saber como foi a tua experiência com Jesus. O Senhor vem de uma família cristã, o pessoal fala de berço De evangélico, berço né? evangélico. Será que A marca evangélica. o Senhor vem de uma família cristã? Como foi a tua experiência de ter um encontro com Jesus? Conta um pouquinho para nós. Amém. Realmente eu venho de berço evangélico. Eu costumo dizer que eu sou neto de pastor, filho de pastor, sobrinho de pastores. A nossa família, desde a época dos meus avós, tanto paterno como materno, meu avô paterno da Igreja Assembleia de Deus e meu avô materno da Igreja Assembleia de Deus e meus avós paternos da Igreja O Brasil para Cristo. Legal. Duas Isso aqui igrejas, na região de Santa Catarina? não, no Paraná. Os meus avós maternos são do Paraná e Uhum. meus avós paternos de Santa Catarina da cidade de Rio Negrinho. Ah, legal. Rio Negrinho. Então, eu venho desses dois. Na verdade, o meu avô paterno aqui em Santa Catarina, ele foi um dos pioneiros da Igreja Brasil para Cristo em Santa Catarina, assim, um Que dos legal. primeiros membros, na verdade. Uma história muito, muito linda. E meu pai e minha mãe se conheceram e quando eu tinha 5 anos de idade, a primeira igreja que meu pai pastoreou foi aqui em Camboriú, o Brasil para Cristo. Então, Uau, que loucura, né? Que coisa legal. e é muito interessante isso. Aham. Esse dia eu estava pensando, porque depois de muitos anos, porque o meu pai começou a pastorear aqui, mas na época os pastores, por causa da convenção, mudavam de 3 em 3 anos, mudavam de cidade. Ok. Não era costume o pastor ficar Fixo numa cidade. fixo numa cidade. Então o meu pai mudou para muitas outras cidades. Então ele pastoreou Camboriú, pastoreou Ilhota, pastoreou Gaspar, Blumenau, Rio do Sul, Então você já viveu desde pequeno essa vida de mudança de de várias cidades com mudança, teu pai, acompanhando o ministério. de mudança e com um propósito ministerial, né? Ok. Então sempre nós íamos para uma cidade onde já tinha uma igreja, né? E meu pai dava continuidade ao trabalho. Uhum. E só que uma coisa muito interessante, que não quer dizer que filho de peixe é peixinho, mas Uhum. filho de crente não é, e filho de pastor não vai ser pastorzinho, Uhum. não necessariamente é a Exato. regra, né? E essa experiência que a gente teve, e eu tive muito cedo, porque quando eu tinha 5 anos de idade eu queria ir para a escola. E não podia, porque na época só quando eu tivesse 6 anos completos. Ok. E eu comecei a querer, então eu precisava aprender a ler, porque se eu soubesse ler, eu ia para a escola. E como que eu tentava aprender a ler? Não tinha nenhum outro livro a não ser a Bíblia em casa, né? Meu pai lia outros livros, claro, mas a Bíblia era muito presente no nosso dia a dia. E eu aprendi a ler na Bíblia Uau, antes de ir para a escola. Isso foi muito interessante, que maravilhoso. porque eu ficava ali olhando os versículos e minha mãe, claro, ensinando, né, como juntava as palavras, etc. E com essa ajuda da mãe e do pai também,
eu com 5 anos e meio, eu já sabia a ler, né? Claro, da forma de uma criança, Sim, sim. mas já conseguia juntar as palavras, etc. E comecei lendo a Bíblia. Então eu fui para a escola, eu entrei, consegui entrar no primeiro ano antes dos outros por causa de saber, E já bem adiantado, né? Já bem sabendo ler. adiantado. E com isso, claro, a leitura em casa, o meu pai sempre leu muitos livros e lia muito a Bíblia. O meu pai tem a visão que eu tenho do meu pai é uma visão assim de um homem de muita oração, né, Uhum. de muita entrega. Meu pai ainda é vivo, graças a Deus, continua, né, ainda pastoreando, ministrando. E ele teve uma vida muito entregue, assim. Eu me lembro que eu saía para a escola pela manhã, e quando levantava eu escutava o meu pai. Nós morávamos numa casa pastoral que era parede grudada com a igreja, assim. Uhum. E eu escutava o meu pai no altar orando. Então quando eu saía, meu pai estava lá orando e ele, né, Isso deve ser costumava muito orar marcante, né? muito marcante. E é muito interessante que quando eu voltava da escola, então eu saía às 7 horas, 7h30, e quando eu voltava meio-dia, o meu pai continuava orando. Eu ouvia meu pai orando quando eu Uau. voltava. Isso não foi uma vez, não foi Uhum. duas, foram anos acontecendo Isso isso, era assim. hábito, né? Era comum. Era hábito, era comum, era comum. Ele passava manhãs assim orando e muitas experiências extraordinárias assim com Deus, né? Eu me lembro um dia que ele foi expulso do ônibus, porque quando ele entrou no ônibus as pessoas começaram a cair endemoniadas Uau. e assim, o motorista pediu para ele se retirar, porque ele estava atrapalhando ali a viagem. Então, assim, muitas experiências com o pai, curas, milagres. A gente nasceu nesse âmbito assim de muitos milagres, muitas curas, de paralíticos levantarem, né? Uma vez o meu pai ministrando, uma mulher morreu dentro da igreja, assim, morreu na hora do culto. Havia um médico e um enfermeiro, se não me engano, e realmente deu ela assim como para Morto. chamar os bombeiros. E Deus ordenou que meu pai ministrasse vida e ela ressuscitou, voltou à vida ali, assim. Então, Uau. assim, experiências e testemunhos como esse, assim, foi a minha história, foi a minha vida. Você Né? teve uma infância como a da igreja do livro de Atos, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ah. Muito interessante. Aqui em Camboriú, por exemplo, né, existem muitas rochas, a cidade da pedra, né? Uhum. E certa feita o meu pai foi convidado para orar por um rapaz que ele tinha o dinamite, ele armou o dinamite para estourar a pedra e não deu tempo de se afastar. E uma pedra veio e caiu em cima dele. Então ele ficou na cadeira de rodas e uma das mãos que ficou embaixo da pedra, então não tinha a pele, assim, dava para ver o nervo, Meu segundo meu Deus. pai, etc. E o meu pai foi convidado para orar. E eles foram orar. Ele com o meu tio, que era um dos presbíteros da igreja, se não me engano. E eles começaram a orar. E fecharam os olhos e começaram a orar ali, declarando cura, restauração para ele. E de repente Deus fala com meu pai: abra os olhos. E o meu pai abriu os olhos e percebeu que estava orando pela mão errada, porque a mão estava toda lisa. Ele falou: opa, estou orando pela mão errada. E quando ele foi orar pela outra, a outra também estava. Deus já tinha completado E ele tudo, percebeu que Deus curou assim, preencheu. instantaneamente, voltou. E ele pegou, parou a oração nesse momento, falou: mexe com a mão. E o rapaz começou a mexer com a mão e se alegrar, e daí levantava a mesa assim, Uau. e ia com a cadeira de roda nos lugares, mexia assim. E o meu pai disse que naquele momento ele falou: se Deus fez um milagre desse, andar para ele. Vai ser um detalhe. E pegaram ele em pé assim, meu pai conta que jogaram ele na parede, assim, encostaram na parede, se afastaram dele e falaram: agora anda. Ele disse: mas eu não posso. Se Deus te curou da mão, ele pode fazer você andar. E o rapaz saiu andando Uau. e pulando como é. Eu me lembro, não estava junto com eles, mas eu me lembro quando, na infância, assim, aquelas lembranças de infância que a gente tem. Sim. Eu me lembro do dia do culto, onde a igreja estava cheia e ele contando o testemunho, levantando a mão Uau. e fazendo. Eu me lembro dessa cena, assim, muito, muito clara na minha mente. Que loucura, gente. Que tremendo milagre. Então, assim, então essas histórias, assim, que a gente viveu quando pequeno, né?
Mas mesmo assim precisava ter uma experiência Sim, o teu encontro pessoal com o Cristo, meu né? encontro pessoal. E o meu encontro foi no monte. Meu pai tinha um costume de subir ao monte todas as semanas. E eu, certa feita, fui. Eu ia sempre com ele, né? Uhum. Mas daí dormia, etc. Mas quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, foi o dia que o pessoal começou a orar e veio um irmão e começou a me incentivar a orar. E ele falou: Você vai ser batizado com o Espírito Santo. E naquele dia eu fui tocado pelo Espírito Santo de uma forma assim sobrenatural e não cheguei a falar em línguas naquele dia, mas assim eu sabia que aquele dia foi o dia que eu assim tive um encontro, recebi a Cristo, Foi o dia que você nasceu de novo. foi o dia que eu nasci de novo. Foi o dia que algo em mim mudou, né? Eu sabia assim, apesar de Uhum. 10 anos, mas foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, a primeira experiência que eu tive de, de, de viver assim algo muito intenso, Uhum. né? E quando eu tinha 11 anos de idade, aconteceu algo muito extraordinário, que nós estávamos no culto. Era um culto de quinta-feira. E, e nessa época eu havia aquele costume das igrejas mais tradicionais de chamar as pessoas para cantarem uma canção, né? Como dizem, oportunidades, né? Uhum. Então eu sempre subia para cantar quando criança e fazia isso com os meus pais incentivando. Mas nunca tinha ministrado, nunca tinha falado nada. Uhum. E naquele dia o meu pai parou assim e disse: Irmãos, Deus manda eu fazer algo que eu nunca fiz e Deus disse que quem vai ministrar a palavra hoje vai ser o Ney. E Você havia tinha assim 11 anos. 11 anos e eu era uma criança, né? As pessoas, famílias, tudo ali na igreja. Não havia muitas pessoas, mas imagino que umas 30 pessoas tinha na igreja. E ele me convidou e eu falei: Jesus, e agora o que eu O que vou que eu faço? falar, né? Uma criança de 11 Uma anos. criança. Eu pensei: eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a Bíblia e Uhum. aonde eu abrir eu vou falar. Se Aham. Deus falou, Deus vai. É claro que daí quando eu abri, eu já escolhi o Novo Testamento, que seria mais fácil. Vou colocar no Novo Testamento aqui, que caí em algum lugar aqui. E abri a Bíblia e caiu bem na história da ressurreição de Lázaro, né? Bem no momento da ressurreição de Lázaro. E, e eu comecei a contar a história, né? Porque era o Uhum. que eu sabia. Eu contei a história de Lázaro, mas eu me lembro que em um certo momento eu comecei a dizer: assim como a pedra estava impedindo o milagre de Jesus, assim muitas vezes algumas pedras estão em nosso coração, impedindo de Deus fazer algumas coisas. E você precisa tirar essa noite a pedra do teu coração. Essa foi a primeira Aham. mensagem que eu preguei, dizendo: tire a pedra do teu coração. Já é uma mensagem poderosa, né? É, Imagina com 11 anos. como 11 anos, Que assim. benção. Benção demais. Então foram as experiências que a gente teve aí Então, do início da fé. a gente E pode assim. falar um pouco um resumo, né? Como foi importante para você, pastor. Nem todo mundo tem esse privilégio, eu acho, de crescer numa família cristã, também depois uma família pastoral que vivia intensamente a vocação do chamado, né? Com teu pai. Eu acho que, imagino como isso foi fundamental, porque você estava naquele ambiente, né? Aquele Muito, muito. ecossistema ali que te Certa, levou a ter um encontro com Cristo, né? muito interessante, porque certa feita nós fizemos um retiro, né? E nesse retiro, os irmãos que ministraram antes de mim começaram a dar muitos testemunhos, assim, havia muitos testemunhos no retiro de transformação de vida. Então, é, havia um irmão lá que roubava carro, perseguia, a polícia perseguia, Eu e tô Deus imaginando você, transformou a vida, sabe? assim, sabe onde eu vou chegar, né? Aham, O outro fazia coisas terríveis aham, e etc. O outro foi criado sem um pai, sem a mãe, e havia um quebrantamento muito grande, assim, muito aham. choro, muitas lágrimas. E eu estava perto da minha ministração. E eu fiquei pensando: E rapaz, eu? mas o que que eu vou. O que que eu vou falar? Porque eu não tive essa experiência da transformação, mas eu tive essa graça de viver isso desde o início, sabe? Aham, Viver numa família cristã, numa família sim. que sempre honrou a Deus.
É o pai sempre presente, a mãe sempre presente, a Uhum. educação. E foi muito engraçado, porque eu falei, irmãos, olha, quando eu era pequeno, uma vez havia do lado de casa, assim, nós fomos visitar meu avô e do lado da casa havia muitos pintinhos, assim. E eu com meu amigo falamos assim, vamos matar todos esses pintinhos. Esse foi teu pecado. E esse foi o meu pecado, então assim, ó, tô liberto disso, não faço mais. É. Então, assim, é, é, houve uma alegria até, porque daí eu contei essa história de Uhum, vida desde o início, né? uhum, Você não precisa ter uma vida regressa ou pregressa para que você tenha uma vida, é, é, saiba daquilo que Deus uhum. pode fazer e daquilo que Deus pode realizar, né? É que as pessoas elas confundem um pouco também, né? A questão do pecado. É, hoje em dia a gente vê muito isso, né? As pessoas elas têm uma dificuldade de se render ao Senhor, porque elas dizem, não, Senhor, eu nunca fui ladrão de banco, eu nunca fui alguém tão terrível, né? Uhum. E o que a Bíblia nos ensina a esse respeito não tem a ver com a quantidade de pecado, mas contra quem nós pecamos. Isso. Porque, por exemplo, se eu cometo uma falta muito leve, né? Eu cometo contra o fulano tal, é uma coisa. Agora, eu posso cometer a mesma falta leve, por exemplo, contra o presidente da República ou contra alguém. Isso se torna um agravante maior. Não é por Uhum. conta da falta, mas é por quem, contra quem eu cometi a falta. E a Sim. questão do pecado não é quanto pecado, é contra quem nós pecamos. Mesmo que tenha sido um pensamento equivocado, um pensamento cheio de maldade, ou matar, matar um VAR de pintinho, né? E outro roubava carros, era perseguido pela polícia, não é a quantidade de pecado, mas Uhum. é que todos nós havíamos pecado contra Deus. Então, mesmo nascendo de uma família pastoral, né? Você teve aquele encontro com Jesus, Sim. mas com certeza influencia o ambiente, né? Eu acho que é um privilégio, né, pastor? Um É um privilégio. privilégio, É um privilégio. porque ver teu pai com esse fogo, com essa chama ardendo pela vocação, pelo chamado do ministério, há alguns anos atrás, né, com menos recursos que a gente tem hoje, com menos acesso à informação, mas eu vendo você falar aqui, né, a gente nunca tinha tocado Não, nesse não. assunto, com o brilho nos teus olhos de lembrar, Uhum. é maravilhoso, acho que é um privilégio poder ter essa parte da história. Mas nós já ouvimos, pastor, aqui teu início, né? Tua entrega ao Senhor. Agora, como começou o teu ministério pastoral? Ou quais foram os teus primeiros passos até que você chegasse a parte mesmo de entender a tua vocação, de cuidar de pessoas, tudo isso? Como É. aconteceu? Começou no berço, né? Então, começou no berço. É, é muito interessante porque, como a gente nasceu nesse meio de milagres e- e meio de profecias e Uhum. profético, desde muito pequeno eu sabia que eu seria pastor. Eu sabia. Uau. Eu ia. é, não existia um local que eu fosse, um culto, onde tivesse um profeta ministrando, ele iria olhar para mim e dizer que eu fui escolhido do ventre e que Deus tinha um plano na minha vida, que Deus tinha um chamado na minha vida. Então, eu sempre ouvi isso desde pequeno e de diversas pessoas. Inclusive, inclusive quando eu estudava, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e havia aula de religião. Era a aula que eu mais detestava Hum. no início do ano, porque a professora, professora perguntava qual, vocês vão ficar em pé e vocês vão dizer qual a sua religião. Ok. E então todos levantavam Uhum. e a maioria na minha época era Católico. católico, Sim. católico, Uhum. católico, católico. E de repente havia um ou outro que era espírita, mas a maioria católica. E eu levantava e na época nós não dizíamos evangélico, porque evangélico era quem participava da igreja luterana. Oh, Então havia o ok. católico, Aham. numa cidade havia o católico, a Uhum. igreja católica, havia o havia o evangélico, a Ok. igreja Uhum. luterana, e havia os crentes.
Ah, ok. Então, quando eu levantava, eu dizia, eu sou crente. Os evangélicos eram crentes, então. Os evangélicos, que hoje a gente Sim. denomina evangélicos, eram os crentes. Aham. E daí eu levantava e dizia, eu sou crente. E ali começava o bullying, né? Eu sofri bullying desde pequeno, então. Todo o ano todo eu era chamado de crentinho, crentinho, crentinho. E eu me lembro que muitas vezes eu era apelidado de pastorzinho. Porque daí quando descobri que meu pai era pastor, Uhum. Aí piorava a situação. era um bullying, mas hoje olhando para trás, eu vejo que era uma profecia sobre mim. Sim. Era chamado o ano todo de pastor. Ah, o pastor, ó, chegou o pastor. Ah, agora não pode mais porque o pastor chegou, né? Ó, o pastor vai era jogar quilica, ó, o pastor, vou jogar com o pastor, e Uhum. etc. Então, sempre chamar de pastor. E isso parece que era uma palavra que incorporava a minha vida, porque eu sabia que esse seria o meu destino, esse seria o meu chamado. E eu não me lembro o momento que eu falei assim, ah, eu vou assumir isso. Não me lembro qual o momento que eu disse, porque desde pequeno ouvindo isso, eu vivi o ministério junto, auxiliando o meu pai, sempre servindo. Quando adolescentes, eu dava escola dominical para as crianças. Quando, né, jovem, eu era líder dos adolescentes. E assim foi a minha vida praticamente toda. Quando eu casei, eu auxiliava meu pai muito intensamente. Um ano depois, a minha irmã mais velha faleceu. E foi um baque assim para o meu Uhum. pai naquele momento. Isso foi em 2000, entre 2000 e 2001. E 2001 que a minha irmã faleceu. E o meu pai, depois do falecimento dela, ficou. Imagine perder a filha tão nova. Ela Sim. devia ter, na época, 28 anos, Meu Deus. 26 anos. Assim, ela faleceu de câncer. Foi uma morte muito rápida. Descobriu e em 3 meses ela partiu. E ao mesmo tempo muito linda, porque ela estava afastada, ela se reconciliou, ela teve um tempo de comunhão com a família muito grande, assim, etc. Mas o meu pai passou por um período muito difícil. E nesse período ele me chamou e disse, Ney, eu gostaria que você pastoreasse no meu lugar, a igreja. Ok. Eu vou continuar aqui, vou continuar na cidade. E ali em 2002 eu comecei a pastorear, então, no lugar do meu pai, que ele pediu para se afastar um pouco. E era em Balneário Camboriú, Uhum. já. E depois ele foi para Ilhota dar continuidade à igreja lá, uns 3 anos depois, Ok. e pastorear. E até hoje ele vive em Ilhota, né? Mas a partir dali, então, eu comecei Você assumiu o lugar do teu pai na igreja local, na igreja no local. momento de emergência, né? Isso, Momento de isso, ter isso. necessidade dele de poder se afastar um pouco e isso e você ficou definitivamente ali. E depois Definitivamente. teu pai É, partiu para assumir uma outra obra em outra isso. cidade. Já era um ministério independente nessa época, né? Aham. Meu pai tinha iniciado um ministério independente. E daí, com o decorrer, também eu tomei essa liberdade de assumir por completo o ministério. O meu Uhum. pai me abençoou, me liberou para ser o pastor. E pastoreamos por praticamente 20 anos, minha esposa e eu, à frente de uma igreja local, né? Perfeito. E há 2 anos a gente decidiu também dar um tempo do pastoreio local. Uhum. Continuamos com o ministério, servindo o corpo de Cristo, servindo a igreja, mas não mais pastoreando uma igreja local. Ok. Ok. A Isso. gente não. Tem diversos motivos, né? Eu acho que o cuidado do ministério pastoral, da vida pastoral, ele precisa ser para os dois lados, né? Porque o pastor ele dedica muito tempo Uhum. a cuidar da igreja, das pessoas. Né? O pessoal fala cuidar da igreja, você vai cuidar de um prédio? Não. O prédio precisa de manutenção, mas eu menos desgastante, né? Sim. Agora você se dedicar a. Porque eu vejo o pastor local como o pai de uma grande família, Uhum. né? Porque você tem a sua esposa, tem os seus filhos, né? Mas além disso, você tem uma igreja que se torna uma extensão da tua família, né? Uhum. Você tem que cuidar, você tem que cuidar de crianças, jovens, a gente é até mais velho do que você em idade. E, e chega um momento onde também tem que fazer essa, é,
essa análise, né, do cuidado pessoal, né? Sim. E para você se manter, porque o que acontece? Muitas pessoas às vezes vão mantendo, Uhum. né? Até que chega uma hora que eles explodem, né? Nós vemos casos de pastores que tiram a sua vida, Uhum. porque às vezes eles não tiveram também esse ponto de um autocuidado, uma autopreservação, né? E eu vejo muito a questão seguinte: nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Exato. Esse é o ponto. Uhum, Porque se nós não somos dirigidos pelo Espírito Santo, guiados por ele, ou nos submetemos à sua vontade, uhum, estaremos sempre tomando decisão pelas nossas próprias vontades e aham, desejos. E esse é um ponto principal. Para a gente tomar uma decisão de mudar de uma cidade, de mudar você precisa estar alinhado com o Espírito Santo. Precisa. Então, quando eu tomei a decisão de é, fazer uma parar, pausa. fazer uma pausa, Uhum. né, do pastorear a igreja Pastoreio local, local, né? Aham. pastorear local, Uhum. como você falou, uma família, pessoas, não é o Uhum. prédio em si, Uhum. não foi da noite para o dia, foi um processo de praticamente 2 anos, em concordância com a minha esposa, conversa com alguns amigos, sabe? Conversa com o Espírito Conselheiros e Santo, tudo mais, né? conselheiros, os pastores que estavam sobre a nossa vida. Uhum. Então, é uma caminhada que você toma, porque é uma decisão de vida, né? Exato. É uma decisão de vida. Então, nem todos vão ter essa liberdade que o Espírito Santo vai dizer, vai, faz. Exato. Nem todos. O Espírito Santo vai dizer para muitos, não, não para, você não vai parar, você vai continuar aqui, Uhum. né? Nem todos o Espírito Santo, né, vai permitir ou vai dizer, olha, mude isso ou mude aquilo. O Espírito Santo vai nos dar a direção. Exato. Uhum. Esse é o ponto. Então, assim, hoje, se um pastor vir falar para mim, Ana, eu gostaria de tomar esses passos, eu vou falar, primeira coisa, você precisa saber disso do Espírito Santo. Você A chave de precisa tudo é saber se o Senhor está falando. a saber se o Senhor está falando. Uhum. Se o Senhor vai contigo nessa empreitada. Uhum. Porque se ele não for contigo, você tá, você Vai dar tá errado. perdido, vai dar errado, É. vai dar errado. Então, eu tenho essa graça de Deus que eu sei que não foi uma decisão impensada, não foi um momento porque estávamos somente. Claro, o ministério tem o cansaço, Uhum. tem isso, mas não é só isso. Uhum. Isso não, Não não, seria só um motivo para não fazer é um isso. motivo de você parar. Existe Uhum. um contexto com isso e principalmente a voz do Espírito Santo, Uhum. a paz que é também um dos árbitros que nos guiam, né? Então, assim, não seria um conselho que eu daria para todos, mas o conselho é ouça o Espírito Santo. Perfeito. O que o Espírito Santo quer de você? Ele quer que você avance, que você permaneça onde você está. Ele quer que você mude às vezes algumas coisas que você está fazendo, já basta. Concordo plenamente. No dia a dia da vida pastoral, né, várias vezes, né, isso acontece direto. As pessoas vão vir, né, elas vêm e falam: "Ah, pastor, eu tô pensando em fazer tal coisa." E a minha pergunta sempre é a mesma, né? É, qual o motivo? E muitas pessoas falam assim: "Não, Deus falou comigo." Então, se você tem certeza que Deus falou com você, eu não preciso te dizer nada. Uhum, Eu só vou te apoiar. Se eu precisar dar Tiago um conselho no caminho, pode até ser. Agora, se você tem certeza absoluta que o Senhor falou com você, uhum. eu não tenho nada a opinar. Ele é o nosso Senhor, ele nos guia. Agora, se você não tem certeza É, que Deus falou com você, aí vamos orar, né? Aí, e, aí e, entra a nossa e parte. precisa ter uma pureza no coração e entender, será que Deus falou comigo ou é uma vontade, Tão é, forte dentro de ou mim, é né? uma forma de eu desculpar as minhas decisões, né? Exato. Porque tem muitas pessoas que tomam decisões e para haver uma validação, Colocam na conta de Deus. colocam dizendo, não, Deus falou, Deus Aham, permitiu. E concordo. por isso que eu acho que o tempo, né, não pode ser da noite pro dia, não pode ser, precisa ser um processo onde Perfeito. Deus vai falar de várias formas, muitas vezes, né? Não Uhum, que precise de confirmação, não é isso. É você entender qual é o processo, porque é muito individual, né? Isso, uhum. cada pessoa tem um processo com Deus e o nosso processo foi como a gente caminha é, com os pastores e tem uma amizade muito grande. Eu acho que essa rede de amigos também ajuda muito para fortalecer a sua vida naquilo que você está, Perfeito. né? Pastor, vou puxar esse gancho dessa última frase que tu acabou de falar, né? Você tomou uma decisão muito importante com tua família, com a esposa.
Mas você disse que você tomou isso baseado em ouvir primeiro ao Senhor, falar com os teus pastores, pessoas que cuidam de ti, mas também ouvindo amigos e conselheiros, né? E Sim. como é importante criar essa rede de amizade. Nós estamos aqui nesse podcast, é, né, com um projeto que nós estamos lançando agora de conversar entre nós com os pastores ou outros pastores que estarão convidados aqui com o passar do tempo, onde vamos ouvir as histórias junto com a tua, de conversão, de como foi esse chamado para andar e servir ao Senhor, mas também com eh, entender qual é a importância, né? Nós estamos aqui em Camboriú, nós temos a Unipac, a União de Pastores de Camboriú, que é uma organização, Uhum. né? Tem um CNPJ, tudo mais. A gente faz reuniões, né, toda último sábado do mês. Nós temos um café da manhã com um tempo de adoração, da palavra, né? Tem uma diretoria do qual o senhor é o presidente, Uhum. né? Alguns outros pastores fazemos parte dessa gestão agora, mas já não é algo novo. Sim. Tem toda uma construção do passado, né? Nós estamos aqui, mas tem uma construção de anos de história de Uhum. pastores trabalhando para que os pastores da cidade de Camboriú, assim como isso também acontece em Balneário e em outras cidades do Brasil, tentam gerar essa unidade. E eu queria que você comentasse, pastor, como isso tem sido importante para você e como você considera que isso é importante para as demais pessoas e especificamente pastores da nossa cidade de Camboriú, Uhum. que irão nos ouvir, irão nos assistir. Como é importante essa vida de comunhão, como isso é responde a algo que o Senhor espera de nós entre os pastores. É. O, a gente caminha desde quando eu comecei a pastorear. Eu me lembro que eu caminhei 2 anos, 2 para 3 anos sozinho na Ok. cidade. Não Uhum. conhecia nenhum outro pastor, não tinha relacionamento, não tinha amizade. Mas tinha o desejo de conhecer pessoas assim que estavam vivendo a mesma coisa que eu, o mesmo tempo e etc. E eu me lembro que alguém me comentou sobre a Unipaz, lá em Balneário Camboriú, que na época era em Balneário Camboriú, Uhum. que era o conselho de pastores da cidade, que se reunia num hotel uma vez por mês, etc. E então um pastor me convidou para essa reunião e eu fui. Fui para a reunião lá da Unipaz, era no hotel, mais ou menos uns 15 pastores se reuniam, tomavam café, depois tinha uma ministração, uma palavra, e eu gostei tanto daquilo que desde aquela época nunca mais parei. Então faz Ok. praticamente 20 anos que eu caminho dentro de conselhos. Me envolvi, né, diretamente com o conselho, auxiliando na diretoria, depois presidindo o conselho, né, Uhum. por algumas vezes como vice-presidente, depois como presidente. É, e o conselho para minha vida, para minha vida é uma instituição que promove ou nos dá a oportunidade de vivermos essa vida que nós temos o vice-presidente da Unipac, que ele fala muito sobre isso, dessa vida corporativa, né? Uhum. Ele vai estar aqui nos próximos dias e eu Uhum. creio que ele vai falar muito sobre isso. E é essa vida corporativa que é a vida que Deus, né, tem preparado para nós vivemos como igreja. Porque assim como nós vivemos dentro da igreja local, Uhum. né, como uma família, mas nós não somos a única família. Aham. Essa família faz parte de uma grande família. Exato. Ela faz parte de uma família na cidade. E essa Uhum. família da cidade cristã faz parte de uma família do estado e que Uhum. faz parte de uma família da nação e que faz parte de uma família na terra, Uhum. né? E quando você se permite sair desse ambiente de família local para conhecer essa família da cidade, né, que está na cidade, isso te permite viver novas oportunidades em Deus. Porque você começa a conhecer a multiforme graça e sabedoria de Deus manifestada em várias pessoas, em vários irmãos. Além de que esse relacionamento interpessoal entre pastores, porque eu costumo dizer que só um travesseiro de pastor conhece o outro travesseiro de pastor. Uhum. Então, tem coisas que na família local, com a igreja local, você não vai conseguir conversar.
ou se você fizer, você pode ter problemas. E também ali você não vai ter um feedback de uma vida igual à sua. Mas dentro de um conselho de pastores, quando você fala algo, o outro pastor já viveu aquilo, ou já passou por aquilo, ou está vivendo aquilo. Eu dou um exemplo bem, bem simples, mas para mim foi na época foi de grande importância. Nós, como igreja, precisávamos fazer uma reforma para o aniversário da igreja. Então nós falamos, vamos fazer uma mudança aqui na igreja, vamos mudar o banheiro, fazer abrir uma porta, quebrar uma parede, Uhum. que é como você falou, não é o que nós pastoreamos, mas é o que faz parte desse pastoreio, né? Aham. Cuidar do prédio Sim. e administrar isso. E vamos fazer. E quando nós começamos a fazer, então nós fizemos um orçamento de R$ 10.000 para fazer aquela obra. Tínhamos o recurso e começamos a fazer. Quando nós começamos a fazer, nós percebemos que nós mexemos em algo que daria para fazer algo maior e melhor. Ok. E aqueles 10 10 mil mil reais já não eram suficientes. não era o suficiente. E nós tivemos um gasto de R$ 40.000. Uau. Só que nós não tínhamos esse recurso. Então nós parcelamos tudo isso e Aham. jogamos para frente. E ficou uma reforma linda, bonita. Ficou a, a- a praticidade da reforma que a gente fez ficou muito melhor para a escola de crianças, etc. A gente mexeu praticamente nos fundos da igreja toda. Só que tinha um custo. E eu comecei, Jesus, como a gente vai conseguir pagar isso? Porque isso vai vencer e etc. E eu já estava meio que perdendo o sono em relação Aham. a isso, como que nós iríamos fazer para pagar. E nós tínhamos naquele mês um café de pastores. E eu, e no café, havia uns pastores da cidade, da igreja, onde nos davam assistência, cobertura. E os pastores queriam conversar com o pastor que estava ali, que eu ia intermediar a conversa entre eles. E chamei o pastor, falei, pastor, é pastor de uma grande igreja em Balneário. Falei assim, pastor, eu precisava, vamos almoçar juntos? Eu quero te apresentar os pastores que estão aqui, estamos juntos. Ele falou assim, Ney, eu iria com todo prazer, mas eu tô com um problema muito sério para resolver hoje. O prédio da igreja sofreu uma intervenção judicial Uhum. e eu preciso hoje pagar R$ 450.000, porque senão eu vou perder o prédio da igreja. E tu tava devendo 40. Eu estava devendo 30. Eu tinha que pagar 10 e estava devendo 30. Nós precisamos. E eu não tenho 450 mil. 450. Eu tenho 150 mil. E eu preciso levantar 300 mil em 6 horas. Então eu tenho 3 reuniões com empresários agora, porque eu Pra resolver. preciso levantar esse recurso até às 4:30 da tarde, que é a audiência. Aham. E eu preciso estar com esse valor em caixa. Rapaz, naquele momento, eu vi o meu problema tão pequeno, Aham. tão simples, que eu pensei assim, rapaz, o que o pastor tem em mãos resolve o meu problema e me sobra recurso ainda. Aham. Mas para ele não é suficiente. Aham. E aquele dia me abriu os olhos para o seguinte, que um pastor de uma igreja grande, um pastor de uma igreja pequena, de menor, 10, 15, 20, Uhum. eles têm os mesmos problemas na dimensão que eles estão vivendo. Exato. As mesmas dificuldades, as mesmas lutas, os mesmos... E aquele pastor ainda era pior, porque era um recurso muito maior Sim. em um tempo muito curto. Muito mais curto. Eu ainda tinha um tempo, um prazo, Aham. e não havia um risco de perder o prédio, não havia. Naquele dia eu fui para casa, agradeci a Deus pelo que eu estava vivendo e vivi uma vida, né? Vivi muito mais leve a partir daquele momento. Aham. De uma história compartilhada de um pastor para outro pastor. Maravilhoso. Então, eu falo que esse tempo de mesa que a gente tem dentro do conselho, isso te economiza, às vezes, noite de sonos mal dormida. Economiza, às vezes, você fazer algo que não precisaria fazer, porque você ouve a história de alguém que está vivendo a mesma história que você. Perfeito. E, às vezes, alguém que já passou pelo caminho que você passou. Então, assim, além da questão espiritual, que nós podemos dizer, essa questão desse cuidado da alma, do cuidado dos sentimentos, caminhando com os pastores, me fez muito bem, me faz muito bem.
E eu prego, incentivo para que todos possam viver isso e participar disso. Que extraordinário poder, né, ouvir uma história como essa e como isso tem um valor eterno, né? Não só um valor agora, porque, como você disse, isso vai te poupar algumas coisas, noites de sono mal dormidas, e também vai tirar esse negócio da comparação, né? Comparação. Do ponto de vista negativo, né? Isso. Porque, no caso ali, foi uma comparação espontânea, só que foi muito positiva, imagina. Ele tinha 6 horas para reunir uma quantia absurda, comparada com o que você precisava, mas foi isso que te livrou naquele dia, né? Isso Te mesmo. salvou, Então, é incrível, é extraordinário, e nós queríamos encerrar esse episódio aqui, esse primeiro episódio, junto com o nosso presidente atual aqui do Conselho de Pastores de Camboriú, da Unipac, para incentivar os pastores que estão nos ouvindo, amigos, ministros do Evangelho da nossa amada cidade, aqui estejam juntos. Como o pastor Ney falou aqui, o Conselho é uma instituição, mas ela promove esses ambientes onde essa palavra ficou muito comum agora na mesa, né? Esse ambiente onde podemos nos assentar, podemos andar juntos, podemos dividir as nossas cargas, podemos crescer juntos, ouvir ao Senhor e às vezes até sermos livrados de cometermos alguns erros porque ouvimos as experiências de pastores que já estão há mais tempo, né? E ver que às vezes o caminho que às vezes nós estamos tomando é um caminho que nós não deveríamos ir. Então é muito importante, nós queremos primeiro incentivar você que está nos assistindo e agradecer a você pela sua companhia nesses minutos aqui. E esperamos de todo o nosso coração que esse tempo de testemunhos, de ouvir aquilo que o Senhor fez na vida do pastor Ney, através do seu pai, toda a sua família, a experiência que ele teve com o Senhor, tenha ajudado de alguma forma você a ir mais profundo com o Senhor, a se entregar mais e principalmente a que nós entendamos e demos esse valor devido a esse momento de comunhão. Ok? Obrigado, pastor Alejandro. Muito bom estarmos juntos. Quero reforçar esse convite aos pastores de Camboriú, né, para estarem conosco sempre no último sábado de cada mês. Você pode nos procurar pelos contatos e estar, né, através do Instagram da Unipac Camboriú e nos contactar para saber os dias de reunião, o tempo que a gente se reúne. Quero incentivar você a estar conosco para caminharmos juntos e estabelecermos o reino de Deus nessa cidade. Ok? Gente, que Deus te abençoe. Não sei se você está assistindo esse podcast de manhã, à tarde ou à noite, mas sem importar qual for o horário, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. E esperamos você no nosso próximo episódio com mais um ministro, com mais um pastor aqui, compartilhando, dividindo a sua história. Que o Senhor te abençoe e Ele te guarde. Amém. Tchau, tchau.